Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Vamos ler o 33 novamente juntos? Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu convido você a orar mais uma vez, a fechar seus olhos. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. E eu quero fazer um convite para você nesse instante. Eu quero te pedir para que, em tudo que nós falarmos aqui, que você peça ao Senhor para que toque no seu coração, naquilo que você precisa mudar na sua vida. Eu sei que nessa hora a gente costuma lembrar do vizinho, costuma lembrar do cunhado, costuma lembrar do parente próximo que precisa dessa palavra, mas o Senhor quer nos lembrar que nós precisamos dessa palavra. Eu, primeiramente, preciso dessa palavra, você precisa dessa palavra, a quem está nos vendo e nos ouvindo precisa dessa palavra. Então feche seus olhos e vamos falar mais uma vez com o Senhor. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Deus amado, como é bom, ó Deus, estar na tua casa. Como é bom, ó Deus, sermos abastecidos, constantemente abastecidos pela tua graça, Senhor. Senhor, a tua graça que é melhor que a vida, a tua graça, aquela que diante de todas as questões que a nossa vida apresenta, aquela graça que nos basta, Senhor. Senhor, a tua presença nos basta. Mais ainda, Senhor, a tua presença é algo que nós não podemos medir. Senhor, a tua grandeza é algo que não podemos medir. O teu poder é algo que não podemos medir, não podemos imaginar. Senhor, a esse Deus grandioso, a esse Deus todo-poderoso, Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, ó Deus, ao nosso coração. Venha com a tua presença de forma especial, ó Deus, e ministra a tua palavra aqui nesse instante. Tenha misericórdia, ó Deus, da minha voz ao falar, do meu coração ao falar. E ao mesmo tempo, ó Deus, em nome de Jesus, que os corações dos irmãos e das irmãs estejam abertos a receber palavra do Senhor essa noite. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós exaltamos o teu nome e louvamos ao teu nome, porque nós desde já agradecemos, porque o Senhor nos quer bem. E a maior prova do que o Senhor nos quer bem é o manual de vida, de fé e de prática que nós temos, que é a tua palavra, Senhor. Então, em nome de Jesus, que através da tua palavra, somente da tua palavra, que nós sejamos ministrados essa noite, transformados, Senhor, moldados em nosso caráter, moldados na nossa forma de proceder, de viver, para que nós nos aproximemos do nosso modo de viver e sejamos a cada dia mais parecidos com o Senhor. E que o mundo, em nome de Jesus, ó Deus, perceba através da vida de cada irmão e de cada irmã aqui essa noite a tua presença. Faz isso para a tua honra e para a tua glória, é o que nós te pedimos mais uma vez, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Preste atenção nessa história. Era uma vez um reino que nasceu ainda num período muito remoto da humanidade, onde a vida humana se resumia na luta pela sobrevivência. No começo, esse reino se protegia dos perigos da selva, esse reino se protegia de ursos famintos que apareciam, de leões ferozes, e no primeiro sinal de ameaça, uma trombeta soava, e isso resultava numa reação da comunidade de luta ou de fuga. Com o passar do tempo, esse grupo foi se modernizando e eles criaram o que eles chamaram de soldados, pessoas mais capacitadas. Mais ainda, eles foram se adestrando naturalmente, as coisas foram acontecendo, foram construindo armas. E aí, quando uma ameaça aparecia e alguns soldados desatentos eram pegos dormindo, eram pegos desatentos no seu posto de trabalho, automaticamente ele era demitido, ele era descartado daquele posto
porque ele precisava estar a todo instante alerta ao perigo que se apresentava. Depois, mais ainda, aqueles que estavam sempre atentos, que eram vencedores nas suas batalhas, eles iam galgando melhores patentes nesse exército real. Os muros dessa aldeia que agora se chama reino, aos poucos eles foram vendo a necessidade de que eles fossem crescendo. Eles foram aumentando esses muros e em volta desse grande muro foram se colocando cada vez mais um número maior de sentinelas, conforme o tempo ia passando. Todos eles atentos a um sinal, qualquer sinal de perigo. Aos poucos, esses cidadãos desse reino foram absorvendo esse modo de viver. E eles também foram vivendo em uma vida de constante atenção. E com essa atenção, eles foram criando mecanismos, dizendo assim, métodos para diminuir os riscos de ameaças no cotidiano da vida deles. Então, por exemplo, diante de uma grande seca, eles criaram o sistema de irrigação para garantir o sucesso da colheita, mesmo com uma possível falta de chuvas. Diante do risco da fome, por exemplo, eles criaram também um processo de armazenagem de alimentos. Então, eles agora poderiam colher e guardar para o dia mau. E assim, eles protegiam o reino do risco de um possível desabastecimento. Mais tarde, esse novo modo de viver, que aos poucos foi se aprimorando, com os anos foi se aprimorando, tomou a necessidade de novas ações. E uma delas, por exemplo, obrigado, irmã. E uma delas, por exemplo, foi que com o acúmulo desses alimentos, era necessário que eles começassem a comercializar essa produção excedente. E nesse ciclo nasceu o comércio. E quem tinha de sobra conseguia vender e acumular uma coisa que valia muito, chamada ouro. Muito ouro mesmo. Com o acúmulo de muito ouro, novas ameaças surgiram. E aí ladrões, agora do próprio reino, começavam a atuar. E a ameaça que antes vinha de fora dos muros, agora passou a vir de dentro dos próprios muros. E os limites do reino já não eram mais tão eficazes quanto antes. Os que conseguiam acumular riqueza, agora precisam também comprar cofres e construir os seus próprios muros. Os anos continuaram passando. As ameaças, com o tempo, foram mudando. E esse reino foi se modernizando e se aprimorando cada vez mais. Esse reino existe até hoje. Trata-se de um dos maiores reinos do planeta, com um exército de bilhões e bilhões de soldados, espalhados por todo o mundo, sempre alertas a qualquer tipo de ameaça potencial. Esse exército avança de maneira estrondosa, aprimorando as suas técnicas, mudando a sua rotina de vida, e o que antes era atenção ao ataque de predadores, o risco de perder território, de faltarem animais para caçar e de acabarem os vegetais para comer, passou a ser um estado de alerta permanente do corpo, preparado para reagir a todo e qualquer tipo de ameaça, seja ela a possibilidade de que alguém possa assaltá-lo a qualquer momento, seja na ameaça de uma demissão, seja a um possível diagnóstico diante de um exame que é de rotina, seja na necessidade imprescindível do simples observar o número da pessoa que está ligando antes de você atender. O telefone, ou mesmo na volta sã e salva de um filho que saiu de casa há poucos minutos atrás, seja no simples ato de entrar no elevador e o palpitar do coração quando se ouve um barulho repentino. O nome desse reino é ansiedade. E você faz parte desse reino?
O texto que nós acabamos de ler, ele começa tratando e ele fala repetidas vezes essa palavra, essa mágica palavra, que hoje nós escutamos por onde quer que a gente ande. A gente escuta nas igrejas, nós escutamos quando lemos a palavra, nós escutamos nos noticiários, nós escutamos nos divãs. E afinal, o que é ansiedade? O que é ansiedade? Existe muita teoria e eu poderia falar as definições teóricas aqui para os irmãos. Mas eu gostaria de tratar de forma prática. O que é a ansiedade? Ansiedade é quando nós passamos as noites em claro. É quando o nosso corpo, a gente chama o termo de fritar na cama, né? O nosso corpo frita na cama. É quando o nosso cérebro não desliga. É quando nós estamos em um local e a nossa mente está em outro local, em outros locais, com outras preocupações. É quando nós já acordamos cansados da vida. É quando nós gastamos tempo esperando uma resposta e nesse tempo que você espera uma resposta que nunca chega, um novo cenário vai se montando na sua cabeça. É quando nós esperamos 1 minuto com a sensação de que estamos esperando por 1 ano. Ansiedade é a falta, muitas vezes, de autoconfiança. O que me chamou a atenção para essa mensagem, e dentro desse texto, e alguns dados me chamaram a atenção, e um deles foi de uma revista muito conhecida, certamente muitos irmãos aqui conhecem, que é super interessante. Ela fala sobre uma epidemia. 1 ano atrás essa revista saiu, se eu não me engano foi no ano de fevereiro de 2019. Ela fala que o Brasil lidera o ranking mundial nesse ponto. Lideramos algo, né? Quando falamos que o Brasil lidera algo, a gente espera algo, uma coisa boa, mas nem sempre é assim. E nesse ranking, infelizmente, nós estamos liderando como o povo mais ansioso do planeta. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, quase 10% da população, 9,3%, 9,5% da população tem transtorno de ansiedade. Isso de acordo com a OMS, um dado mundial. Porém, a USP, que é uma faculdade muito conceituada em termos de pesquisa aqui no nosso país, ela aponta que cerca de 20% da população mundial ela sofre com os efeitos da ansiedade. Ou seja, se nós estamos aqui num grupo de irmãos, 20% de nós aqui sofremos com ansiedade. Existe uma frase de um pregador muito conhecido, chamado Spurgeon. Ele falou o seguinte: nossa ansiedade não livra o amanhã de suas tristezas, apenas esvazia o hoje do hoje a sua força. Vou repetir: nossa ansiedade não livra o amanhã de suas tristezas, apenas esvazia o hoje de sua força. No texto que nós acabamos de ler, no Evangelho de Mateus, é uma passagem muito conhecida, e ela foi escrita num contexto muito peculiar. Se você puxar um pouquinho, e eu peço para que você mantenha sua Bíblia aberta, que não feche, que a gente vai voltar lá nesse texto muitas vezes. Mas se você voltar um pouquinho no capítulo 4, por exemplo, você vai ver que é um momento muito conhecido na história do Evangelho, que foi na tentação de Jesus. No começo, no princípio do seu ministério na Galileia. E no chamado de alguns discípulos, né, quando ele começa a curar pessoas. No capítulo 5, ele vai para um outro momento, um marco também do Evangelho, onde ele faz o tão conhecido Sermão do Monte, com as suas bem-aventuranças. Inclusive foi citado aqui. Os pobres de espírito, por exemplo, porque deles é o reino do céu. Os que choram, né, Sandra? Porque serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Depois ele continua ensinando, Jesus continua ensinando sobre ser sal e luz. Ele continua falando sobre a ira, sobre o divórcio, sobre o desejo de vingança que nós temos muitas vezes
com os nossos inimigos. E no capítulo 6, ele continua essa, vamos dizer assim, série de estudos. E ele trata sobre o sistema econômico do reino, sobre os valores do céu e os valores da terra. E nesse ponto que nós lemos, Jesus fecha essa série de lições, vamos dizer assim, tão importante e tão ainda atual para todos nós. Eu digo mais ainda, me arrisco a dizer que em proporções muito maiores do que dos tempos de Jesus. E dentro desse cenário eu gostaria de avaliar com os irmãos, dentro desse texto que nós acabamos de ler, tratar sobre esse tema, vencendo o reino da ansiedade. Vencendo o reino da ansiedade. E eu convido você a ler novamente o versículo 31. Versículo 31. Que diz o seguinte, eu vou ler aqui na minha versão, tá? Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Repare que o versículo ele é tratado com 3 pontos vitais na vida de toda pessoa. 3 pontos que são básicos na vida, na minha vida e na sua vida. Comer, beber e vestir. Não é isso? Então, eu gostaria de considerar alguns pontos dentro disso. Por exemplo, há tempos atrás, a gente não tinha necessidade, não existia, eu sei que alguns irmãos aqui se lembram disso, que não existiam, por exemplo, festa de 15 anos. Era algo que não existia. Eu lembro que da minha infância, vou condenar um pouco a minha idade, eu tive a oportunidade de ir no casamento na roça, por exemplo, que as pessoas saíam da igreja, ia para um grande, que eles chamavam terreiro da roça, assim, né? Com aquelas meia dúzia de lâmpadas penduradas, e lá se fazia o cachorro quente de tacho, que eu sou capixaba. Lá se matava um bezerro, fazia um churrasco. O povo comia, bebia e ia embora para casa. Hoje não. Hoje nós preparamos o 15 anos. Antes do 15 anos tem que ter um álbum. Hoje, primeiro a gente tinha o chá de bebê. Agora tem o chá de revelação. A gente, para fazer casamento agora, tem todo um processo, não é isso? E eu não estou querendo dizer que é errado não, tá, irmãos? Mas existe um processo que há tempos atrás não existia. Se a gente for multiplicando isso, a gente vai começar a olhar o seguinte, que antes eu tinha necessidade de vestir, mas hoje não. Hoje eu tenho a necessidade de vestir aquela marca. Antes eu tinha a necessidade de me calçar, e hoje eu tenho a necessidade de me calçar usando aquele tênis. E a gente fica se perguntando por que isso, né? E uma das questões que a gente conhece, de que a gente sabe que acontece, é o marketing, por exemplo. Onde fala que um dos responsáveis do processo dessa mudança foi o marketing, que transformava necessidades em desejos. O que era simplesmente uma necessidade passa a ser um desejo. Então, por exemplo, quando eu falo assim, eu tenho sede, o marketing quer que você responda, quero uma Coca-Cola. E nessa necessidade o que era antes a necessidade de me comunicar, ela virou a necessidade que eu tenha um aparelho que tenha uma maçã atrás dele. O que eu fico avaliando é que diante de tantos desejos que agora nós temos, né? Antes tantas necessidades e agora transformados em tantos desejos, a nossa vida aos poucos vai se perdendo em uma coisa chamada demanda. Então, o que antes eram necessidades, nós aos poucos vamos transformando em desejo. E aos poucos a nossa vida, assim como a história que nós acabamos de contar, vão acumulando mais e mais demandas. E quando a gente fala de demanda,
e daquilo que é prioridade, aquilo necessidade, a gente lembra de uma outra história também do próprio Cristo, muito conhecida, que certamente quando eu fiz esse comentário, alguns dos irmãos já lembraram, que é a história de duas irmãs, chamada Marta e Maria. Essa história, um dos locais é Lucas 10, e quando Cristo fala: Marta, você está preocupada, inquieta, com tantas coisas, com tantas demandas, todavia só 10 são necessárias, é isso? Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Outras vezes temos dificuldade de nos livrarmos da ansiedade, e isso eu sei que pode soar um pouco forte, agressivo até para os irmãos, mas eu gostaria de coração que os irmãos considerassem, afinal, a palavra do Senhor, ela é forte, ela muitas vezes vem como uma lança no nosso coração, e para nos livrarmos desse desejo e consequentemente dessa ansiedade, é porque simplesmente nós não somos capazes de confiar no Senhor. E por isso eu quero aqui começar considerando que o primeiro ponto para nós vencermos o reino da ansiedade é aprendermos a aquietar a nossa alma. Aprendermos a aquietar a nossa alma. Repare no que diz a carta de Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Repare que quando Pedro fala sobre lançar sobre ele a ansiedade, ele está falando antes, ele começa falando sobre humilhar, nos humilharmos diante do Senhor. E quando nos humilhamos diante do Senhor, reconhecemos e confiamos no Senhor. Quando não somos capazes de confiar no Senhor, a nossa cerviz não se dobra, porque nós acreditamos, mesmo que verbalmente nós falemos diariamente que confiamos no Senhor, cantamos nas letras das canções que confiamos no Senhor, mas acreditamos que é pelos nossos braços somente que as coisas chegam para nós. E quando nós olhamos para as coisas, tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem do Senhor. Então, meu querido, eu gostaria que você fizesse um acordo com você mesmo essa noite. Quando nós nos propomos a acreditar e buscar quietude para a nossa alma, quietude para o seu espírito, é necessário que nós tenhamos isso como premissa da nossa forma de viver, a consciência de que tudo que nós temos, de que tudo que nós somos, vem do Senhor. Inclusive a força dos seus braços, inclusive a disposição para o trabalhar, vem do Senhor. Amém, queridos? Aquiete a sua alma. Escolha a melhor parte. Humilhe-se debaixo da potente mão do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. O segundo ponto que eu gostaria de considerar, e eu gostaria de ler com os irmãos o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos ler o texto conforme está aqui no slide? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O primeiro ponto que eu considerei com os irmãos é que nós devemos buscar aprender a cada dia a aquietar a nossa alma no Senhor. Aquiete a sua alma. O segundo ponto é busque o reino de Deus. Nós falamos sobre o reino da ansiedade.
E eu queria contrapor esse reino ao reino de Deus. Busque o reino de Deus. E quando eu falo buscar o reino de Deus, talvez você se pergunte, afinal, o que de fato é o reino de Deus? E eu queria que a gente ficasse firme nesse conceito do que seria o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, não é somente essa igreja. O reino de Deus não é somente a nossa casa, não é somente a nossa família. O reino de Deus nem é o conglomerado de igrejas, as igrejas vizinhas. Não é o conglomerado de todas as igrejas do planeta, não, é muito maior do que isso. O reino de Deus não é tão poderoso quanto você imagine, não, ele é muito mais poderoso do que você imagina. O reino de Deus, ele não é geográfico. O reino de Deus não é visível. O reino de Deus não tem nacionalidade, não tem família. O reino de Deus não tem o nome de uma fachada. O reino de Deus não tem um representante apenas. O reino de Deus, como diz em Lucas capítulo 17, não vem com aparência exterior. Não vão dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é o governo de Deus sobre todas as coisas. O reino de Deus é a soberania de Deus, é o reconhecer que Deus é o todo soberano, o todo poderoso, que Deus é o ser espiritual, que o Deus que nós servimos é o Deus de graça e de glória. Reconhecer o reino de Deus é reconhecer o Deus que está no nosso coração, que apesar dessa grandeza escolheu a minha vida e a sua vida, e que não há um lugar sequer que esse reino não reine em absoluto. Não há qualquer um ser vivente que não está debaixo do domínio desse reino. O livro do profeta Isaías, no capítulo 40, ele fala um pouco sobre a grandeza desse Deus. E eu gostaria de compartilhar com você. Isaías capítulo 40 diz o seguinte: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites do céu? Quem pesou os montes nas balanças? Quem definiu os limites das coisas? Quem lhe ensinou o conhecimento? Quem lhe aponta o caminho da sabedoria? As nações são como gota que sobra do balde. Para ele são como pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Ele aniquila os príncipes, reduz a nada os juízes desse mundo. E aí ele continua: olhem para as alturas, quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a cada uma delas chama pelo seu nome. Tão grande é o seu poder, tamanha a sua força. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, não se fadiga. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam, ficam exaustos. Os moços tropeçam, caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O reino do Senhor é muito maior. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus.
quando nós oramos o Pai Nosso, a tão conhecida oração que o Senhor, o próprio Cristo nos ensinou. Qual a convocação que Cristo nos ensina? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Buscar o reino de Deus é deixar que Deus faça a vontade dele na sua vida. Amém, queridos? Amém. O terceiro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, ainda no versículo 33, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Busque a justiça de Deus. Busque o reino de Deus, busque a justiça de Deus. E eu gostaria de começar considerando Romanos capítulo 14, versículo 17, que diz o seguinte: o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A justiça de Deus, ela está no reino de Deus. A justiça de Deus não é a justiça dos homens. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E é claro que Deus quer que os homens sejam por si só justos em suas ações. É claro que até nas considerações que o próprio Cristo fez, ele considera que aquele que conhece o reino de Deus faça também a justiça dos homens. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. No entanto, quando nós falamos sobre a justiça de Deus, uma pergunta muito conhecida de Martinho Lutero, ela pode vir à nossa mente. E eu gostaria de considerar essa pergunta para os irmãos. E se Deus fosse plenamente justo com nós, o que seria de nós? Se nós considerássemos somente a justiça dos homens, essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para você essa noite. Se nós considerássemos que na justiça dos homens está a resposta da humanidade, a pergunta é: e se Deus fosse plenamente justo, conforme a justiça dos homens prega, o que seria de nós? Enquanto a justiça institucional, a justiça constitucional dos homens, ela visa a paz, a justiça de Deus zela para um determinado fim. E esse determinado fim é a salvação de todo homem. A graça de Deus é o fator que diferencia a justiça dos homens da justiça de Deus. A graça de Deus é essa, somente por ela somos justificados. E por essa graça que justifica o homem, Deus não nos trata conforme nós merecíamos. Mais ainda, no versículo 33, ele não nos manda simplesmente buscarmos o reino e a justiça de Deus. Ele nos manda buscar o reino, a justiça de Deus, de que forma? Em primeiro lugar. Portanto, reino e a justiça de Deus devem ser prioridades na nossa vida. O reino e a justiça de Deus em primeiro lugar. Quarto ponto, meus irmãos, eu gostaria de continuarmos na leitura no versículo 34. E eu gostaria de considerar o quarto ponto dizendo o seguinte: entregue a cada dia o seu dia para Deus. Diz o seguinte versículo: portanto, vamos ler juntos? Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Repare no texto no versículo 27, puxa um pouquinho antes.
O que ele diz lá? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A ansiedade não é capaz de prever nada, irmãos. A ansiedade não acrescenta um minuto sequer o curso da nossa vida. A ansiedade não é capaz de acrescentar nenhum poder sobre coisa alguma. A ansiedade vicia o nosso coração com incredulidade, tira de nós nossa energia, tira de nós o prazer de aproveitar aquilo que é agradável que o Senhor nos dá dia a dia. A ansiedade adoece o nosso corpo, a ansiedade escraviza a nossa alma, a ansiedade assassina a nossa paz. Mas no reino de Deus, quando olhamos para dentro de nós e nós vemos o Senhor reinando em primeiro lugar, nesse reino não conhecemos a ansiedade, e sim descanso. Buscar é entregar, é descansar, é aceitar, é crer, é confiar, é se submeter. Encontramos o reino de Deus quando descansamos em Deus, e só a partir daí será possível viver um dia de cada vez. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Encontramos o reino de Deus quando aceitamos o cuidado do amor de Deus por nós. Provérbios 13, versículo 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Salmos 37, 4, 7. Agrada-te do Senhor, torne-se agradável ao Senhor. Essa é a proposta original do texto. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. E aí ele continua: descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregue a cada dia o seu dia para Deus. Há pouco tempo ouvia uma mensagem, e essa mensagem calou fundo ao meu coração. E o mensageiro falou o seguinte: quando nós começamos o nosso dia, é comum que ao abrir os nossos olhos, qual a primeira coisa que a nossa mão costuma tocar? O nosso celular. Estou mentindo? E ele falou o seguinte: quando ele se deparou com essa cena, ele começou a pedir a Deus para que a Bíblia fosse a primeira coisa que ele pegasse no seu dia. E que ele pedisse, e ele passou a pedir direção para o seu dia. Todo dia ele pedia direção a Deus para aquele dia. E ao invés de pegar o celular, ele pegava a palavra de Deus e se alimentava da palavra de Deus e pedia ao Deus, a esse Deus que nós falamos, direção para aquele dia. Quando nós pegamos o nosso celular e nós abrimos, que direção nós temos, irmãos? Que direção nós temos nos alimentado já pelas primeiras horas da manhã? Por fim, meus irmãos, eu gostaria de destacar e pedir junto com os irmãos para que juntos vençamos o reino da ansiedade, aprendendo a cada dia a aquietar o nosso coração no Senhor. Escolha a melhor parte, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, desse Deus que tudo governa. Busque o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é deixar que Deus faça a vontade dele na sua vida. Busque a justiça de Deus. O reino e a justiça de Deus devem ser prioridades na nossa vida. Entregue a cada dia o seu dia a Deus. Agrade-te do Senhor, agrada-te do Senhor.
se torne agradável ao Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Um coração alinhado com o reino de Deus, com a justiça de Deus, com as vontades de Deus para a sua vida. Entrega o teu caminho, confia nele e o mais Ele fará. E por fim eu gostaria de ler o versículo mais conhecido sobre a ansiedade que nós temos na Bíblia. Está lá em Filipenses, no capítulo 4, nos versos 6 e 7. Vamos ler todos juntos? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Continua aí. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Promessa do Senhor, meus queridos, amém? Se aproprie dessa palavra. E o Senhor nos convida a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ações de graça. Nesse instante eu gostaria de convidar você a, em oração, se fazer conhecido a sua ansiedade diante de Deus. E eu convido você a, por alguns instantes, abaixar sua cabeça e abrir-se de fato o seu coração diante de Deus. Eu não imagino, irmãos, o contexto da vida de cada irmão aqui, mas naquilo que o Senhor ministrou ao seu coração, eu convido você a, em um minuto de plena sinceridade com Deus, para que você faça conhecido, assim como nós acabamos de ler, em tudo, pela oração, pela súplica. Se derrame diante do Senhor. Mais ainda, eu quero que você, nessa oração, você pratique a ação de graças. Diante dessa ansiedade que você tem, o que Deus te supre a cada dia. Reconheça o que Deus supre você a cada dia nessa ansiedade que você colocou diante dele. Pai querido, Pai eterno, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Pai Santo, nós queremos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, Pai. Deus, naquilo que temos tentado pelas nossas próprias forças fazer, daquilo que o nosso coração não consegue calar, daquilo que a nossa mente não consegue sossegar, que em nome de Jesus o Senhor seja o primeiro, que o teu reino seja o primeiro, que em nome de Jesus o calar do nosso coração, o ministrar ao nosso coração venha do Senhor. Deus, nós confiamos no Senhor, nós nos submetemos ao Senhor e nós queremos entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos ao Senhor, reconhecendo, ó Deus, que a nossa vida só faz sentido se nós nos colocarmos diante do Senhor, submissos à vontade e aos propósitos do Senhor para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, não nos deixe com que no nosso caminhar da vida, no caminho que nós temos proposto diariamente para a nossa vida, sejam caminhos pela nossa própria vontade, sejam caminhos que no nosso passo sejam pisados por um coração
que tropeça a cada dia. Não, Senhor, tem misericórdia de nós. Ministra no nosso coração a Tua vontade, o Teu querer, a Tua palavra. Espírito Santo do Senhor, incomoda o nosso coração a Te buscar a cada dia, a pegar a primeira direção de cada dia no Senhor, a nos colocarmos com um coração sincero e gratos diante do Senhor por aquilo que o Senhor nos provê diariamente. E com um coração grato possamos diariamente agradecer ao Senhor por mais aquele dia. Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra e que em nome de Jesus o Senhor continue ministrando ao nosso coração o Teu cuidado, Pai. Nós carecemos do Senhor, somos totalmente dependentes do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, e faz com que nós jamais nos esqueçamos disso. É no nome de Jesus que nós falamos com o Senhor. Amém e amém. Obrigado, queridos. Que o Senhor os abençoe. Amém. Graças a Deus por essa palavra que vem trazer tranquilidade, calma para nossa alma, né? Para o nosso coração. Quantos de nós não é assolado pela ansiedade e a dúvida sobre o amanhã? E essa palavra toca profundamente. Eu vou cantar um louvor que também é um louvor tão simples, mas para mim tão profundo e tão rico. Nessa agora empreitada do Cleidson no seminário, eu fico sozinha de segunda a sexta, eu e a Esther, né? E ele fica aqui no Rio estudando. E quantas vezes, assim, na hora do café da manhã, eu coloco a Esther para a escola e eu me emociono com a experiência de ter Jesus tomando café comigo todas as manhãs. De eu poder olhar para o Senhor e colocar para Ele a minha necessidade. Saber que Ele está sentado na mesa do café da manhã comigo. E que eu não estou só. Ter a oportunidade de ter o Senhor como companhia. Ter a oportunidade de todas as manhãs o Senhor pegar na minha mão, na sua mão, dizer: acalma a tua alma, sossega a tua alma. Eu estou cuidando de ti, entrega, descansa, confia. É isso que eu vou louvar essa manhã, essa noite. Bem aqui. Isso ficou alto. Esse? Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. Então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor. E percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí
O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão. E no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer te adorar. Olho em volta e olho para o céu, e recordo que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Amor, faz a segunda voz aí que eu senti falta. Vamos só no acalma. Diga pra tua alma, calma. O Senhor tá falando, vai ficar tudo bem. Aquieta, confia, sossega, espera. Vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Glória a Deus, que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.